Ó, pessoal, a questão do senador Flávio Bolsonaro, a história da rachadinha, o envolvimento dele com Queiroz, tudo isso, todo mundo já sabe desse envolvimento, muitas coisas, já tem aí muitas provas, mas claro que a investigação tem que andar. E mais um episódio jurídico aí, temos aí mais uma interferência aí para impedir que o Flávio Bolsonaro seja julgado, seja analisado o caso dele. E olha só, a última aqui está no jornal O Globo. Entendimento do STF pode reverter decisão que beneficiou Flávio Bolsonaro. Ou seja, porque teve uma juíza do Rio de Janeiro que negou o andamento das investigações sobre a rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro e os seus assessores. E aí o STF pode acabar com essa história aí, essa parada aí, né? Ou seja, o STF pode dizer, não, pode ser julgado, analisado sim, tá? Vamos entender o caso aqui. A decisão da desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de paralisar as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, pode fazer com que o Supremo Tribunal Federal seja acionado mais uma vez para se pronunciar sobre o foro privilegiado. E já há um entendimento do STF que, em tese, contraria a argumentação da desembargadora usada para decidir sobre, no caso, a favor do filho Jair Bolsonaro. A desembargadora determinou a suspensão das apurações sobre a rachadinha até que a terceira Câmara Criminal do TJ julgue o pedido da defesa. Segundo os advogados do senador, a investigação não deveria ter sido conduzida pela primeira instância, porque à época dos fatos, o Flávio Bolsonaro era deputado estadual. O foro adequado para julgar os ocupantes deste cargo é o Tribunal de Justiça, ou seja, a segunda instância. A defesa alega que as ordens de quebra de sigilos e de busca e apreensão foram emitidas pela primeira instância da Justiça do Rio. Portanto, deveriam ser anuladas até o colegiado julgar o tema. O Ministério Público do Rio não poderá concluir essas investigações nem apresentar denúncia contra o parlamentar. Mas em maio de 2018, o Supremo declarou que os deputados e senadores têm de ser investigados e julgados em primeira instância se o crime do qual são acusados não tiver sido cometido durante o exercício do mandato e em decorrência do cargo ocupado. Caso contrário, o processo é com o STF. O que pode reverter a decisão de Suimei é que Flávio poderia ser investigado pela segunda instância se as apurações tivessem começado quando ele era deputado estadual. Mas, em princípio, pela decisão do Supremo, se a investigação foi aberta depois que o político deixou o cargo, o caso vai mesmo para a primeira instância, mesmo que o cargo tenha sido deixado para que se assuma o outro, como o de senador. Aí nós vemos claramente, pessoal, que há, na verdade, uma manobra jurídica daqueles que atendem os interesses do Flávio Bolsonaro. Claro que sempre há essas coisas, né? Claro que ele entra com recurso, aqueles que fazem a interpretação de acordo também com a sua percepção do meio jurídico e também, às vezes, para defender o caso, o Flávio Bolsonaro. Isso é uma questão muito séria, porque a rachadinha foi uma coisa já que tem bastante evidências de que ele está se envolvido com a rachadinha, com os seus assessores, com Queiroz, com os milicianos. Isso é nada mais, nada menos do que uma manobra jurídica, atendendo, inclusive, o recurso dos advogados do Flávio Bolsonaro. Isso faz parte do meio jurídico, mas o Supremo Tribunal Federal pode acabar com esse entendimento aí da juíza que fez com que decidiu que não deveria continuar as investigações na primeira instância até que seja julgado no Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal tem autonomia para decidir. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele pode sim ser investigado. Vamos então ver o que acontece daqui para diante, não é isso?
Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades e também de acessar nossa playlist de sociologia, de política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Até mais.